Olá, espectadores do nosso canal. Sejam muito bem-vindos a mais um mergulho nas profundezas obscuras da história. Antes de começarmos esta jornada perturbadora pelos olhos do próprio Xerxes, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos sobre os segredos mais sombrios do passado. Hoje vamos desconstruir tudo o que vocês pensam que sabem sobre as Termópilas. Preparem-se para uma perspectiva que vai abalar suas convicções. Capítulo 1. O trono dourado sobre o abismo. Estamos acostumados a ver esta batalha pelos olhos dos espartanos, mas agora vamos observá-la da altura do trono dourado, instalado sobre uma colina. Sintam o calor sufocante, o fedor de milhares de corpos não sepultados nossos e deles. Ouçam, não os gritos heróicos, mas os gemidos dos imortais agonizantes. Esta é uma história não sobre heroísmo, mas sobre obsessão, sobre como o ego de um homem transformou uma passagem estreita em um açougue humano. Xerxes Brumeiro, o rei dos reis, filho de Dario, herdeiro do maior império que o mundo já conhecera, estava sentado em seu trono portátil de ouro maciço. Suas mãos, adornadas com anéis que valiam mais que cidades inteiras, tremiam imperceptivelmente. Não de medo, um Deus não conhece medo, mas de algo muito mais perturbador, a incompreensão total do que estava presenciando. Diante dele, a passagem das Termópilas se transformara em algo que nem mesmo os escribas persas conseguiriam descrever adequadamente em seus relatórios oficiais. Que deveria ter sido uma simples operação de limpeza. Remover alguns gregos teimosos do caminho havia se tornado uma carnificina que desafiava toda a lógica militar conhecida. Os corpos se empilhavam em camadas grotescas. Primeiro, os cadáveres dos soldados medos, enviados como carne de canhão para testar as defesas gregas. Suas túnicas coloridas agora tingidas de vermelho escuro, rostos congelados em expressões de terror e surpresa. Por cima deles, os corpos dos próprios imortais da elite militar persa, soldados que nunca haviam conhecido a derrota, agora reduzidos a pilhas de carne e metal retorcido. Xerxes observava tudo isso através de uma névoa de incenso queimado por seus sacerdotes, que tentavam mascarar o odor insuportável da morte. Mas nem todo o incenso do mundo poderia esconder o que seus olhos viam. Seu exército invencível sendo sistematicamente destroçado por um punhado de gregos suicidas. O rei Deus havia planejado tudo meticulosamente. Seus generais haviam calculado que 300 homens, não importa quão bem treinados, não poderiam resistir por mais de algumas horas contra 200.000 soldados. A matemática era simples, brutal e infalível, ou pelo menos deveria ter sido. Mas ali, naquela passagem maldita entre as montanhas e o mar, a matemática parecia ter perdido todo o sentido. Cada onda de soldados persas que se lançava contra a falange espartana era recebida por uma muralha de bronze e ferro que não cedia. Os gregos lutavam como demônios, suas lanças perfurando armaduras que custavam fortunas, seus escudos deflectindo golpes que deveriam ter sido fatais. E Xerxes, do alto de seu trono, começava a entender que havia subestimado gravemente não apenas a capacidade militar de seus inimigos, mas algo muito mais fundamental: a natureza humana quando encurralada contra a morte certa. Os espartanos não estavam apenas lutando, eles estavam transformando sua própria destruição inevitável em uma obra de arte sanguinária. O sol começava a se pôr no primeiro dia de batalha, tingindo o céu de vermelho como se os próprios deuses estivessem sangrando. Xerxes permanecia imóvel em seu trono, seus olhos fixos na carnificina abaixo, enquanto seus conselheiros sussurravam nervosamente ao seu redor. Pela primeira vez em sua vida, o homem que se considerava um deus estava começando a questionar sua própria divindade.
Capítulo 2. Os sussurros dos conselheiros. Ao redor do trono dourado, um círculo de homens poderosos observava em silêncio crescente. Estes eram os sátrapas, os generais, os conselheiros mais próximos de Xerxes, homens que haviam conquistado nações inteiras, que haviam visto cidades queimar e povos inteiros serem escravizados, mas nenhum deles havia presenciado algo como aquilo. Artabano, tio de Xerxes e veterano de inúmeras campanhas, foi o primeiro a quebrar o silêncio. Sua voz, normalmente firme e autoritária, tremia ligeiramente. Majestade, talvez devêssemos considerar alternativas estratégicas. Ele não ousava sugerir retirada tal palavra, poderia custar-lhe a cabeça, mas sua mensagem era clara. Xerxes não respondeu imediatamente. Seus olhos permaneciam fixos na passagem, onde seus soldados continuavam morrendo em números que desafiavam qualquer precedente histórico. Quando finalmente falou, sua voz carregava uma frieza que fez seus conselheiros recuarem instintivamente. Quantos? Majestade? Artabano não compreendeu. Quantos dos meus imortais morreram hoje? A pergunta saiu como um sussurro, mas cada palavra cortava o ar como uma lâmina. O escriba real, um homem magro, chamado Gobrias, consultou nervosamente seus pergaminhos. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia ler os números. Aproximadamente 2.400. Majestade. Talvez mais. É difícil contar com precisão devido à natureza dos ferimentos. 2.400 imortais. Soldados que custavam uma fortuna para treinar, equipar e manter. Homens que representavam décadas de investimento militar e cultural, mortos em um único dia por 300 gregos que, segundo todos os cálculos, já deveriam estar mortos há horas. Mardônio, primo de Xerxes e um dos generais mais experientes do império, deu um passo à frente. Sua armadura dourada refletia a luz das tochas, mas seu rosto estava sombrio. Majestade, os homens estão perturbados. Eles não compreendem como soldados mortais podem resistir aos imortais. Alguns começam a sussurrar sobre maldições, sobre a proteção dos deuses gregos. Deixem nos comentários. Vocês acham que Xerxes deveria ter recuado no primeiro dia? O que vocês fariam no lugar dele? A palavra maldições ecoou no silêncio como uma blasfêmia. Xerxes era um deus vivo, descendente direto de Ahura Mazda. Não poderia haver maldições contra um deus. Mas então, como explicar o impossível que estava acontecendo diante de seus olhos? Hidarnes, comandante dos imortais, aproximou-se com o rosto marcado por ferimentos frescos. Ele havia liderado pessoalmente 3 ataques contra a falange espartana e havia retornado cada vez com menos homens. Sua voz era rouca de tanto gritar ordens. Majestade, eles lutam como se já estivessem mortos, não recuam, não hesitam, não mostram medo, é como se a morte fosse uma recompensa para eles. Xerxes finalmente se levantou de seu trono, sua figura imponente, vestida em túnicas púrpuras bordadas com fios de ouro, projetava uma sombra longa sobre seus subordinados. Mas por baixo de toda aquela magnificência algo havia mudado. A confiança absoluta que sempre emanara dele estava rachada, como uma taça de cristal com uma fissura quase imperceptível. Tragam-me prisioneiros, ordenou. Quero falar com estes espartanos. Um silêncio constrangedor seguiu-se. Finalmente Haidarnes pigarreou. Majestade, não há prisioneiros. Eles não se rendem. E nós não conseguimos capturar nenhum vivo. A implicação era clara e perturbadora. Em todas as campanhas anteriores sempre havia prisioneiros.
soldados que se rendiam quando a situação se tornava desesperadora, comandantes que negociavam termos de rendição, populações inteiras que se submetiam quando viam a futilidade da resistência. Mas aqui, nas Termópilas, parecia que os gregos haviam decidido que a morte era preferível à derrota. Xerxes voltou a se sentar, mas agora sua postura era diferente, menos majestosa, mais pensativa. Pela primeira vez em sua vida, ele estava confrontando um inimigo que não seguia as regras convencionais da guerra. Um inimigo que transformara a própria morte em uma arma. Capítulo 3. A matemática da morte. Na tenda real, longe dos olhos dos soldados comuns, Xerxes reuniu seus principais estrategistas para uma sessão que mudaria para sempre sua percepção da guerra. Os mapas estavam espalhados sobre uma mesa de ébano, marcados com símbolos que representavam as posições das tropas, mas os números nos pergaminhos contavam uma história que desafiava toda a lógica militar conhecida. Dario, o escriba-mor do exército, um homem cuja precisão matemática era lendária, apresentou os cálculos com voz trêmula. Majestade, se mantivermos a taxa atual de baixas, precisaremos de aproximadamente 60 dias para eliminar os 300 espartanos. Nesse período, perderemos cerca de 144 mil homens. O número pairou no ar como uma sentença de morte. 144 mil soldados para eliminar 300 inimigos. Uma proporção de 480 para 1. Em qualquer outro contexto, tais números seriam considerados impossíveis, produto de erro de cálculo ou fantasia de escriba incompetente. Xerxes estudou os números em silêncio. Sua mente, treinada desde a infância para compreender as complexidades do império, lutava para processar a realidade matemática diante dele. Expliquem-me, disse finalmente, como 300 homens podem valer mais que um exército inteiro. Artafernes, sátrapa da Lídia e veterano de campanhas na Ásia Menor, deu um passo à frente. Seu rosto, marcado por cicatrizes de batalhas antigas, estava sombrio. Majestade, não é apenas uma questão de números. A passagem das Termópilas tem apenas 14 metros de largura no ponto mais estreito. Isso significa que não podemos usar nossa superioridade numérica. Somos forçados a atacar em grupos pequenos, onde nossa vantagem se torna irrelevante. Mas havia algo mais. Algo que nenhum dos generais persas queria admitir abertamente. Os espartanos não estavam apenas defendendo uma posição, eles estavam transformando cada metro da passagem em um matadouro cientificamente projetado. Cada movimento era calculado, cada golpe de lança tinha um propósito específico, cada formação era ajustada para maximizar a carnificina. Megabates, almirante da frota persa, trouxe uma perspectiva diferente. Majestade, observei os gregos do mar. Eles não lutam como soldados comuns. Cada homem conhece exatamente o que seus companheiros farão em qualquer situação. É como se fossem uma única criatura, com 300 cabeças e 600 braços. A descrição era mais precisa do que Megabates imaginava. Os espartanos haviam transformado a guerra em uma forma de arte coletiva. Décadas de treinamento conjunto haviam criado uma máquina de matar humana que funcionava com precisão sobrenatural. Quando um espartano caía, outro imediatamente ocupava seu lugar. Quando uma lança se quebrava, outra surgia instantaneamente para continuar o trabalho mortal. Xerxes levantou-se e caminhou até a entrada da tenda, de onde podia ver a passagem das Termópilas. Mesmo à distância, o som da batalha era audível, o choque constante de metal contra metal, os gritos de guerra, os gemidos dos feridos. Mas o que mais o perturbava era a regularidade daqueles sons. Não havia pausas, não havia momentos de hesitação.
A máquina de matar espartana funcionava com a consistência implacável de uma engrenagem bem lubrificada, e se simplesmente esperássemos, perguntou Xerxes, sem se virar para seus conselheiros, eles não podem lutar para sempre. Precisam de comida, água, descanso. Aidarnes, que havia passado horas observando os espartanos de perto, balançou a cabeça. Majestade, eles se revezam em turnos perfeitos. Sempre há 100 homens lutando, enquanto os outros 200 descansam e se alimentam. E quanto à comida, eles parecem precisar de muito pouco, como se tivessem sido treinados para sobreviver com quase nada. A verdade era ainda mais perturbadora. Os espartanos não apenas haviam se preparado para morrer nas Termópilas, eles haviam se preparado para morrer devagar, levando consigo o maior número possível de inimigos. Cada aspecto de sua preparação, desde a comida que trouxeram até a forma como organizaram seus turnos de combate, havia sido calculado para maximizar o tempo que poderiam manter a passagem fechada. Comentem aí. Vocês conseguem imaginar o nível de preparação psicológica necessária para aceitar uma missão suicida dessas? Xerxes retornou à mesa e estudou novamente os números. 144 mil homens, o equivalente a várias cidades inteiras, soldados que haviam custado anos para treinar, fortunas para equipar, décadas para recrutar das mais distantes províncias do império. Tudo isso para eliminar 300 gregos teimosos que se recusavam a aceitar o inevitável. Mas havia algo ainda mais perturbador nos cálculos de Dario. Se os números estavam corretos, os espartanos não estavam apenas atrasando o exército persa, eles estavam potencialmente destruindo-o. Um exército que perdesse 144 mil homens em uma única batalha seria gravemente enfraquecido para o resto da campanha. As outras cidades-estado gregas, vendo tal carnificina, poderiam ser inspiradas a resistir com ainda mais ferocidade. Por primeira vez desde que iniciara a invasão da Grécia, Xerxes começou a questionar não apenas suas táticas, mas a própria sabedoria da campanha inteira. Capítulo 4. O cheiro da derrota. O terceiro dia de batalha trouxe consigo um odor que nem mesmo os veteranos mais experientes do exército persa haviam experimentado antes. Não era apenas o cheiro da morte, isso. Eles conheciam bem, mas algo mais profundo e perturbador. Era o cheiro do medo coletivo, da confiança que se desfazia como fumaça no vento, da invencibilidade que se revelava uma ilusão. Xerxes havia passado a noite anterior sem dormir, caminhando pelos corredores de sua tenda real como um animal enjaulado. Os relatórios que chegavam a cada hora pintavam um quadro cada vez mais sombrio. Não apenas os espartanos continuavam resistindo, eles pareciam estar ficando mais eficientes em matar persas a cada dia que passava. Quando o sol nasceu, no terceiro dia, tingindo o céu de um vermelho que parecia profético, Xerxes tomou uma decisão que seus biógrafos oficiais mais tarde tentariam apagar dos registros históricos. Ele desceu de sua colina e caminhou até a linha de frente, onde podia ver os espartanos com seus próprios olhos. O que viu ali mudou algo fundamental em sua alma. Os gregos não pareciam soldados comuns. Cobertos de sangue próprio inimigo, eles continuavam lutando com uma precisão mecânica que desafiava a compreensão humana. Seus movimentos eram econômicos, quase rituais. Cada golpe de lança era calculado para causar o máximo dano com o mínimo esforço. Mas o que mais perturbou Xerxes foram os rostos dos espartanos. Não havia ódio ali, nem raiva, nem mesmo determinação feroz. Havia apenas uma aceitação serena da morte própria e alheia que transformava cada guerreiro em algo mais próximo de uma força da natureza do que de um ser humano. Leônidas, o rei espartano, era particularmente fascinante de observar.
Um homem de aproximadamente 60 anos, com cabelos e barba grisalhos, ele se movia pela linha de batalha como um maestro conduzindo uma sinfonia mortal. Suas ordens eram breves, quase sussurradas, mas cada espartano respondia instantaneamente, como se compartilhassem uma mente coletiva. Xerxes observou Leônidas matar 3 de seus imortais em sequência rápida. Não havia desperdício de movimento, nem demonstração de força desnecessária. Cada morte era executada com a eficiência fria de um açougueiro profissional. E quando terminou, Leônidas simplesmente se moveu para a próxima posição, como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Foi nesse momento que Xerxes compreendeu algo que mudaria para sempre sua percepção da guerra e do poder. Ele não estava enfrentando soldados, estava enfrentando uma filosofia feita carne. Os espartanos haviam transformado a própria morte em uma forma de vitória, e isso os tornava literalmente invencíveis dentro dos parâmetros convencionais da guerra. Quando retornou ao seu trono, Xerxes encontrou seus generais em estado de agitação crescente. Novos relatórios haviam chegado das outras partes do exército e as notícias não eram boas. A moral das tropas estava despencando. Soldados que haviam conquistado o Egito e a Babilônia agora hesitavam antes de atacar. Alguns regimentos haviam começado a se recusar abertamente a participar dos assaltos às Termópilas. Artabano aproximou-se com um pergaminho nas mãos, seu rosto mais sombrio do que nunca. Majestade, temos relatórios de deserção em massa entre as tropas auxiliares. Os trácios se recusam a atacar, os citas estão falando em retornar às suas terras, e os egípcios estão sussurrando que isto é uma maldição dos deuses. A palavra maldição, novamente. Xerxes começava a odiar aquela palavra, mas não podia negar que algo sobrenatural parecia estar acontecendo nas Termópilas. Como explicar, de outra forma, que 300 homens pudessem resistir a um exército de 200.000? Como compreender que soldados mortais pudessem derrotar os imortais? Mardônio, sempre pragmático, ofereceu uma perspectiva diferente. Majestade, talvez devêssemos considerar que os gregos conhecem algo sobre guerra que nós não conhecemos. Talvez haja lições aqui que possamos aprender, mas Xerxes não estava interessado em lições. Ele era um deus, filho de deuses, herdeiro de um império que se estendia do Indo ao Mediterrâneo. Não podia aceitar que mortais comuns pudessem ensinar algo a ele. E, no entanto, a evidência estava ali, empilhada em montanhas de cadáveres persas que cresciam a cada hora. À medida que o terceiro dia avançava, algo ainda mais perturbador começou a acontecer. Os espartanos começaram a cantar. Não eram canções de guerra ou hinos de vitória, mas algo mais sombrio, canções sobre morte, sobre honra, sobre o privilégio de morrer em batalha. Suas vozes se elevavam sobre o som do combate, criando uma atmosfera quase religiosa que fazia os soldados persas recuarem involuntariamente. Xerxes percebeu que estava perdendo mais do que soldados nas Termópilas. Estava perdendo a aura de invencibilidade que era a base real de seu poder. Um imperador cujo exército podia ser detido por 300 homens não era mais um deus aos olhos de seus súditos, era apenas um mortal com um exército muito grande. Capítulo 5. A traição de Efialtes. Foi no 4º dia que a salvação chegou na forma mais inesperada e moralmente ambígua possível. Um homem magro, de aparência miserável, aproximou-se do acampamento persa durante a madrugada. Seus olhos brilhavam com uma mistura de ganância e ressentimento que Xerxes reconheceu imediatamente. Era o olhar de alguém que havia sido rejeitado e agora buscava vingança. O homem se identificou como Efialtes de Mália, um grego local que conhecia intimamente a geografia da região. Suas primeiras palavras foram como música para os ouvidos torturados de Xerxes.
Majestade, eu posso mostrar-lhe um caminho para contornar os espartanos. A tenda real ficou em silêncio absoluto. Após 3 dias de carnificina inútil, após ver seu exército invencível ser humilhado por um punhado de gregos teimosos, Xerxes finalmente havia encontrado uma saída, mas havia algo no sorriso de Efialtes que o perturbava. Era o sorriso de um homem que havia vendido sua própria alma e estava orgulhoso disso. Efialtes desenrolou um mapa rudimentar da região, apontando para uma trilha nas montanhas que contornava completamente a posição espartana. Esta é a trilha de Anopeia, Majestade. Ela leva diretamente às costas dos espartanos. Com 1000 homens, Vossa Majestade pode atacá-los pela retaguarda, enquanto o exército principal os mantém ocupados na frente. A simplicidade da solução era quase insultante. Durante 3 dias, os melhores estrategistas do império haviam lutado para encontrar uma forma de superar 300 espartanos, e a resposta havia estado ali o tempo todo, nas montanhas que cercavam a passagem. Xerxes sentiu uma mistura de alívio e humilhação que o deixou nauseado. Hidarnes, comandante dos imortais, estudou o mapa com olhos experientes. Majestade, se este caminho for real, podemos flanquear os espartanos completamente. Eles serão forçados a lutar em 2 frentes, e mesmo eles não podem fazer milagres nessas condições. Mas Xerxes hesitou. Havia algo profundamente insatisfatório em vencer através de traição. Durante 3 dias, ele havia sido forçado a confrontar a possibilidade de que existissem homens superiores a ele em coragem e habilidade militar. A ideia de derrotar tais homens através de um truque barato parecia diminuir não apenas a vitória, mas o próprio Xerxes. Artabano, sempre sensível aos humores de seu sobrinho, aproximou-se cautelosamente. Majestade, a guerra não é um duelo de honra, é uma questão de resultados. Os espartanos escolheram sua posição, nós escolhemos nossa resposta. Não há desonra em usar todos os recursos disponíveis. Logicamente, Artabano estava correto. Mas Xerxes não conseguia se livrar da sensação de que aceitar a ajuda de Efialtes seria admitir uma derrota fundamental. Os espartanos haviam forçado o maior exército do mundo a recorrer à traição para vencê-los. Em termos práticos, isso significava que 300 homens haviam derrotado 200.000. Efialtes, percebendo a hesitação de Xerxes, pressionou sua vantagem. Majestade, os espartanos me rejeitaram. Disseram que eu não era adequado para lutar ao lado deles. Eles desprezam qualquer um que não atenda aos seus padrões impossíveis. Não merecem honra, merecem destruição. Havia uma verdade amarga nas palavras de Efialtes. Os espartanos eram de fato elitistas ao extremo. Sua sociedade era construída sobre a premissa de que apenas os mais fortes e corajosos mereciam viver. Efialtes, com sua aparência física inadequada e sua falta de treinamento militar, nunca seria aceito em Esparta, não importa o quanto desejasse. O que vocês acham da traição de Efialtes? Foi justificada pelo tratamento que recebeu dos espartanos ou foi simplesmente covardia? Deixem sua opinião nos comentários. Xerxes tomou sua decisão com o coração pesado. Ordenou que Hidarnes selecionasse 1000 de seus melhores imortais para seguir Efialtes pela trilha da montanha. O ataque seria lançado ao amanhecer do 5º dia, quando os espartanos estariam cansados de mais uma noite de vigília. Mas mesmo enquanto dava as ordens, Xerxes não conseguia se livrar da sensação de que estava cometendo um erro fundamental. Não um erro tático, a estratégia era sólida, mas um erro moral que o assombraria pelo resto de sua vida. Ele estava prestes a destruir homens que haviam demonstrado uma coragem sobre-humana,
e estava fazendo isso através da traição de um covarde ressentido. Naquela noite, Xerxes não conseguiu dormir. Ficou em sua tenda, ouvindo os sons distantes da batalha que continuava mesmo na escuridão. Os espartanos nunca paravam completamente de lutar, sempre havia alguns deles de guarda, sempre prontos para repelir um ataque surpresa. Sua dedicação era tão absoluta que beirava o fanatismo. Quando o amanhecer chegou, Xerxes subiu novamente ao seu trono dourado para observar o que seria, ele esperava, o último dia da Batalha das Termópilas. Mas em seu coração, ele sabia que algo precioso estava prestes a ser perdido para sempre, não apenas as vidas dos espartanos, mas a pureza de uma forma de coragem que talvez nunca mais fosse vista no mundo. Capítulo 6. O último amanhecer. O quinto amanhecer nas Termópilas trouxe consigo uma qualidade de luz diferente, como se os próprios deuses estivessem observando o que estava prestes a acontecer. Xerxes, em seu trono dourado, sentia o peso de cada decisão que havia tomado nos últimos dias. Ao longe podia ver Haidarnes e seus 1000 imortais desaparecendo nas trilhas da montanha, seguindo o traidor Efialtes em direção ao destino dos espartanos. Mas algo havia mudado na posição espartana. Mesmo à distância, Xerxes podia perceber uma atividade diferente entre os gregos. Eles não estavam mais apenas defendendo, estavam se preparando para algo. Suas formações haviam se reorganizado e havia uma qualidade quase ritual em seus movimentos, que fez o sangue de Xerxes gelar. Leonidas havia descoberto a traição, não através de espiões ou informantes, mas através da lógica fria que caracterizava o pensamento espartano. Após 4 dias de ataques frontais inúteis, era inevitável que os persas tentassem flanqueá-los. A única questão era quando e como. Durante a madrugada, os espartanos haviam tomado uma decisão que definiria não apenas seu destino, mas a forma como seriam lembrados pela história. Eles não tentariam escapar, não negociariam termos de rendição, não buscariam uma saída honrosa. Em vez disso, transformariam sua morte inevitável na declaração mais poderosa possível sobre o que significava ser espartano. Xerxes observou com fascinação mórbida enquanto os espartanos realizavam seus rituais matinais. Eles penteavam seus cabelos longos com cuidado meticuloso, ajustavam suas armaduras com precisão obsessiva, afiavam suas lanças até que brilhassem como espelhos. Era como se estivessem se preparando não para uma batalha, mas para um casamento com a morte. Um dos escribas persas, um jovem chamado Tissafernes, que havia estudado os costumes gregos, aproximou-se nervosamente do trono. Majestade, os espartanos estão realizando os rituais que precedem uma batalha da qual não esperam retornar. Eles estão se preparando para morrer. A observação era desnecessária. Qualquer um com olhos podia ver que os espartanos haviam aceitado seu destino, mas havia algo na forma como faziam isso que transformava a aceitação em desafio. Eles não estavam simplesmente morrendo, estavam escolhendo como morrer. E essa escolha os tornava mais poderosos na morte do que muitos homens eram em vida. Quando o sol atingiu seu zênite, chegaram as primeiras notícias de Haidarnes. Os imortais haviam alcançado a retaguarda espartana e estavam em posição para atacar. A armadilha estava fechada. 300 homens estavam cercados por 200.000, sem possibilidade de escape, sem esperança de socorro, sem nada além da certeza da morte. E então aconteceu algo que Xerxes jamais esqueceria. Os espartanos começaram a avançar, não em retirada desesperada, não em fuga caótica, mas em um avanço deliberado e coordenado em direção ao exército persa. Eles haviam decidido que, se iam morrer, morreriam atacando
O som que se seguiu era indescritível. 300 vozes espartanas se elevaram em um grito de guerra que ecoou pelas montanhas como o rugido de alguma besta primordial. Não era um grito de desespero ou terror, mas de júbilo puro, o júbilo de homens que finalmente podiam lutar sem restrições, sem necessidade de conservar forças, sem preocupação com o amanhã. Xerxes viu seu exército recuar instintivamente diante daquela carga suicida. 200.000 homens, armados com as melhores armas do mundo, apoiados por cavalaria e arqueiros, recuando diante de 300 homens que já estavam mortos. Era uma imagem que desafiava toda a lógica militar e humana. Leonidas liderava a carga, sua lança brilhando ao sol como uma estrela caída. Aos 60 anos, ele se movia com a agilidade de um homem de 20, impulsionado por décadas de treinamento e pela certeza absoluta de que estava fazendo exatamente o que deveria fazer. Cada golpe que desferiu carregava o peso de toda uma civilização. Cada morte que causou era um verso em um poema épico escrito com sangue. A carnificina que se seguiu superou tudo o que havia acontecido nos 4 dias anteriores. Os espartanos, liberados de qualquer necessidade de defesa, tornaram-se uma força da natureza pura. Eles cortaram através das linhas persas como uma lâmina, através de seda, deixando um rastro de destruição que parecia impossível para tão poucos homens. Xerxes perdeu a conta de quantos de seus soldados morreram naqueles primeiros minutos da carga final. Centenas, certamente, talvez milhares. Os espartanos lutavam como se cada segundo fosse uma eternidade, como se cada respiração fosse um presente dos deuses que deveria ser usado para causar o máximo dano possível aos inimigos. E então, gradualmente, inevitavelmente, os números começaram a contar. Um espartano caiu, depois outro, depois mais alguns, mas mesmo na morte, eles continuavam sendo perigosos. Soldados persas tropeçavam nos corpos, escorregavam no sangue, hesitavam diante da ferocidade dos moribundos. Quando o último espartano finalmente caiu, um silêncio sobrenatural desceu sobre o campo de batalha. 200.000 homens ficaram em silêncio absoluto, olhando para os corpos de 300 inimigos que haviam conseguido o impossível, transformar uma derrota militar em uma vitória moral que ecoaria através dos séculos. Capítulo 7. O silêncio dos vencedores. O silêncio que se seguiu à morte do último espartano era diferente de qualquer coisa que Xerxes havia experimentado antes. Não era o silêncio da vitória, nem o silêncio do alívio após uma batalha difícil. Era o silêncio de homens que haviam presenciado algo que mudaria para sempre sua compreensão do que era possível no espírito humano. Xerxes desceu lentamente de seu trono e caminhou através do campo de batalha. Seus pés pisavam em sangue que havia se misturado com a terra até formar uma lama vermelha e pegajosa. O cheiro era insuportável, não apenas de morte, mas de algo mais profundo. Era o cheiro do medo que havia impregnado milhares de soldados persas durante 5 dias de terror. Os corpos dos espartanos estavam espalhados em um padrão que contava a história de sua última carga. Eles haviam avançado em formação perfeita até o último momento, mantendo a disciplina militar mesmo quando a morte os cercava de todos os lados. Alguns haviam caído com as mãos ainda agarradas às lanças, outros com os escudos ainda levantados em posição defensiva. Leonidas jazia no centro do campo, cercado por uma pilha de soldados persas que havia matado em seus últimos momentos. Seu rosto, mesmo na morte, mantinha uma expressão de serenidade que perturbou Xerxes profundamente. Não havia dor ali, nem arrependimento, nem medo, apenas a satisfação de um homem que havia cumprido exatamente o que se propusera a fazer.
Xerxes ajoelhou-se ao lado do corpo de Leonidas e estudou o rosto do homem que havia desafiado um império. Era um rosto comum, marcado pela idade e pelas cicatrizes de inúmeras batalhas. Não havia nada fisicamente impressionante sobre ele, nenhuma beleza divina, nenhuma marca dos deuses. Era simplesmente o rosto de um homem que havia escolhido ser mais do que humano, através da força de sua vontade. Ao redor de Xerxes, seus soldados começaram a se mover novamente. Mas havia algo diferente em seus movimentos. A confiança arrogante que haviam exibido no início da campanha havia desaparecido, substituída por uma cautela nervosa. Eles haviam vencido, mas não se sentiam vitoriosos. Haviam derrotado 300 homens, mas de alguma forma pareciam ter perdido algo essencial no processo. E Darnes aproximou-se, sua armadura manchada de sangue e sua expressão sombria. Majestade, a passagem está limpa. Podemos prosseguir para Atenas quando Vossa Majestade ordenar. Mas Xerxes não respondeu imediatamente. Seus olhos permaneciam fixos no rosto de Leônidas, tentando compreender o que havia visto naqueles 5 dias. Como explicar que 300 homens haviam conseguido algo que nenhum exército havia conseguido antes fazer o Império Persa questionar sua própria invencibilidade? Artabano juntou-se ao grupo, carregando um pergaminho com os números finais da batalha. Majestade, as baixas foram significativas. Perdemos aproximadamente 20.000 homens, incluindo 2.000 imortais. Os feridos somam mais 15.000, 35.000 baixas para eliminar 300 inimigos. Uma proporção de mais de 100 para 1, em termos puramente matemáticos. Se os gregos pudessem manter tal taxa de eficiência, eles poderiam destruir todo o exército persa com apenas alguns milhares de homens. A implicação era aterrorizante. Mas os números contavam apenas parte da história. O verdadeiro dano havia sido causado à moral do exército. Soldados que haviam conquistado o mundo conhecido agora sussurravam sobre a coragem sobrenatural dos gregos. Regimentos inteiros falavam em deserção. Comandantes experientes questionavam abertamente a sabedoria de continuar a invasão. Xerxes levantou-se lentamente e olhou ao redor do campo de batalha. Corpos persas se estendiam até onde a vista alcançava, uma montanha de carne e metal que testemunhava o preço da vitória. E no centro de tudo isso, 300 corpos espartanos que de alguma forma pareciam maiores na morte do que haviam sido em vida. Enterrei-nos com honra, ordenou Xerxes, surpreendendo seus generais. Todos eles, persas e gregos juntos. Mardônio deu um passo à frente, confuso. Majestade, são inimigos. Tradicionalmente, os corpos dos inimigos são deixados para os abutres. Xerxes virou-se para seu primo com olhos que brilhavam com uma intensidade perigosa. Estes homens não eram inimigos comuns. Eles eram algo mais. Algo que talvez nunca vejamos novamente. A ordem foi cumprida em silêncio. Soldados persas, muitos deles feridos na batalha, cavaram sepulturas para os homens que haviam tentado matá-los. Era um espetáculo surreal, vencedores enterrando vencidos com o respeito normalmente reservado para heróis próprios. Vocês acham que Xerxes fez a coisa certa ao honrar os mortos espartanos? Ou isso foi um sinal de fraqueza que seus próprios soldados interpretaram mal? Quando o trabalho foi concluído, Xerxes ordenou que uma lápide fosse erguida sobre o túmulo coletivo dos espartanos. As palavras gravadas na pedra foram ditadas por ele pessoalmente, em grego antigo que havia aprendido de seus tutores. Aqui jazem 300 homens que ensinaram ao mundo o verdadeiro significado da coragem. Naquela noite, enquanto o exército persa se preparava para continuar sua marcha em direção
a Atenas. Xerxes permaneceu sozinho no campo de batalha. A lua cheia iluminava as sepulturas recém-cavadas, criando sombras que pareciam dançar como fantasmas dos mortos. Pela primeira vez em sua vida, Xerxes compreendeu que havia coisas no mundo mais poderosas que exércitos, mais duradouras que impérios, mais valiosas que ouro. Os espartanos haviam morrido, mas sua morte havia criado algo imortal. Uma ideia sobre o que os seres humanos poderiam alcançar quando escolhiam ser mais do que simplesmente humanos. Capítulo 8. As lágrimas de um Deus. 3 dias após a Batalha das Termópilas, quando o exército persa finalmente retomou sua marcha em direção a Atenas, Xerxes fez algo que chocou todos os que o conheciam. Pela primeira vez em sua vida adulta, ele chorou. Não lágrimas de dor física ou frustração, mas lágrimas de algo muito mais profundo, o reconhecimento de que havia perdido algo precioso que nunca poderia recuperar. As lágrimas começaram quando ele olhou para trás uma última vez e viu a coluna de fumaça que ainda se elevava do campo de batalha das Termópilas. Era a fumaça das piras funerárias, onde os corpos dos mortos persas e gregos queimavam juntos sob o céu azul da Grécia. Mas para Xerxes, aquela fumaça representava algo mais. Era a fumaça de sua própria inocência queimando. Artabano, cavalgando ao lado de seu sobrinho, notou as lágrimas e ficou profundamente perturbado. Em toda sua longa vida, ele nunca havia visto Xerxes demonstrar tal vulnerabilidade emocional. Majestade, disse cautelosamente, a vitória foi nossa. As Termópilas estão atrás de nós. Atenas está à nossa frente. Xerxes enxugou as lágrimas com a manga de sua túnica púrpura, mas sua voz ainda tremia quando respondeu: foi realmente uma vitória, tio. Perdemos mais homens em 5 dias do que em todas as campanhas anteriores juntas. E para quê? Para provar que podemos matar 300 homens com 200.000? A pergunta ecoou no silêncio que se seguiu. Outros generais, cavalgando próximos o suficiente para ouvir, trocaram olhares nervosos. Nunca haviam ouvido o rei Deus questionar uma vitória militar. Era como se os fundamentos de sua realidade estivessem se desmoronando. Mardônio tentou oferecer uma perspectiva mais positiva. Majestade, os espartanos eram guerreiros excepcionais. Sua resistência foi inesperada, mas agora que conhecemos suas táticas, podemos nos preparar melhor para futuros encontros. Mas Xerxes balançou a cabeça lentamente. Vocês não compreendem. Não eram apenas suas táticas que os tornavam formidáveis. Era algo mais fundamental, algo que não pode ser copiado ou contraposto com estratégia militar. Eles haviam escolhido ser mais do que homens comuns, e essa escolha os tornou invencíveis de uma forma que transcende a guerra física. As palavras de Xerxes revelavam uma compreensão que havia se desenvolvido durante os 5 dias de batalha. Ele havia começado vendo os espartanos como inimigos a serem destruídos, depois como obstáculos a serem removidos e finalmente como algo muito mais perturbador, exemplos de um tipo de grandeza humana que ele, apesar de todo o seu poder e riqueza, nunca poderia alcançar. Naquela noite, quando o exército acampou nas planícies da Beócia, Xerxes convocou seus escribas para uma sessão que mudaria para sempre os registros oficiais do império. Ele ordenou que a Batalha das Termópilas fosse registrada não como uma vitória gloriosa, mas como uma lição sobre os limites do poder imperial. Dario, o escriba-mor, ficou visivelmente desconfortável com as instruções. Majestade, tradicionalmente, as campanhas imperiais são registradas de forma a enfatizar os aspectos positivos. Os súditos do império esperam ouvir sobre vitórias gloriosas, não sobre lições filosóficas. Xerxes fixou o escriba com um olhar que o fez recuar.
Então talvez seja a hora de nossos súditos aprenderem que a verdade é mais valiosa que a propaganda. Escrevam exatamente o que aconteceu nas Termópilas. Cada morte, cada momento de hesitação de nossos soldados, cada demonstração de coragem impossível dos espartanos, que as gerações futuras saibam que encontramos homens que eram maiores que nós. A ordem foi cumprida. Mas Xerxes sabia que muitos dos registros seriam posteriormente alterados por escribas mais convencionais. A verdade sobre as Termópilas seria gradualmente transformada em mito, e o mito seria moldado para servir aos propósitos políticos do império. Mas, pelo menos por um momento, a verdade seria preservada. Enquanto ditava seus relatos para os escribas, Xerxes reviveu cada momento da batalha. Lembrou-se do som das lanças espartanas, perfurando armaduras persas, do cheiro do sangue misturado com o suor e o medo, da visão de Leônidas movendo-se pela linha de batalha como uma força da natureza encarnada. Mas o que mais o assombrava era a memória dos rostos espartanos. Não havia ódio neles, nem sede de sangue, nem mesmo raiva. Havia apenas uma determinação serena que transcendia qualquer emoção humana comum. Eles haviam encontrado algo, uma forma de ser humano que estava além do alcance de reis e imperadores. Quando terminou de ditar, Xerxes saiu de sua tenda e olhou para o céu noturno. As estrelas brilhavam com uma claridade que parecia zombar de suas ambições terrestres. Ele havia conquistado mais território que qualquer homem na história. Comandava mais soldados que qualquer general anterior, possuía mais riqueza que nações inteiras. E, no entanto, 300 homens mortos haviam conseguido algo que estava além de seu alcance, a imortalidade através da grandeza moral. Naquela noite, Xerxes tomou uma decisão que seus biógrafos posteriores tentariam apagar dos registros. Ele decidiu que, quando retornasse à Pérsia, estabeleceria uma escola onde jovens nobres persas estudariam não apenas arte militar e administração imperial, mas também filosofia grega especificamente, a filosofia que havia criado homens como Leônidas. Era uma decisão revolucionária que reconhecia implicitamente que o Império Persa, por toda sua grandeza material, havia falhado em produzir o tipo de excelência humana que havia testemunhado nas Termópilas. Era um reconhecimento de que havia formas de poder mais duradouras que exércitos e mais valiosas que ouro. Capítulo 9. O preço da vitória. À medida que o exército persa avançava em direção a Atenas, Xerxes começou a perceber que a vitória nas Termópilas havia custado muito mais do que os 35.000 soldados perdidos na batalha. Havia custado algo intangível, mas essencial, a confiança absoluta que havia sido a base de todas as conquistas persas anteriores. Os sinais estavam por toda parte. Soldados que antes marchavam com orgulho agora caminhavam com os ombros curvados, olhando nervosamente para as colinas circundantes, como se esperassem que mais espartanos surgissem das sombras. Comandantes que antes tomavam decisões rápidas e confiantes agora hesitavam, questionando cada movimento, cada estratégia. Mais perturbador ainda eram os relatórios que chegavam de outras partes do império. Notícias da resistência espartana haviam se espalhado com velocidade surpreendente, e povos subjugados em todo o império começavam a questionar se os persas eram realmente invencíveis. Revoltas menores eclodiram no Egito e na Babilônia, lideradas por homens que citavam o exemplo espartano como prova de que até mesmo o maior exército do mundo podia ser desafiado. Tissafernes, o jovem escriba que havia estudado os costumes gregos, aproximou-se de Xerxes com um relatório particularmente perturbador: majestade. Nossos espiões em Atenas relatam que a notícia das Termópilas chegou antes de nós.
Os atenienses não estão fugindo como esperávamos. Em vez disso, estão se preparando para resistir. Inspirados pelo exemplo espartano, Xerxes recebeu a notícia em silêncio, mas internamente sentiu um calafrio de premonição. Se os atenienses decidissem lutar com a mesma determinação suicida dos espartanos, a campanha grega poderia se transformar em uma série interminável de batalhas sangrentas que drenariam o império até a exaustão. Artabano, sempre perspicaz, verbalizou os medos não expressos de todos. Majestade, talvez devêssemos considerar os termos de uma paz negociada. Os gregos provaram que podem nos causar danos significativos. Talvez seja melhor consolidar nossas conquistas atuais em vez de arriscar mais perdas. A sugestão de paz vinda de Artabano, um dos generais mais agressivos do império, mostrava o quão profundamente as Termópilas haviam abalado a confiança persa, mas Xerxes sabia que recuar agora seria interpretado como uma admissão de fraqueza que poderia desencadear revoltas em todo o império. Não podemos parar agora, respondeu Xerxes. Mas sua voz carecia da convicção anterior. Retroceder seria admitir que 300 homens mortos derrotaram o maior exército do mundo. As consequências políticas seriam desastrosas. Mardônio, sempre leal, tentou reacender o entusiasmo militar. Majestade, Atenas não tem as defesas naturais das Termópilas. Em campo aberto, nossa superioridade numérica será decisiva. Os atenienses podem ser corajosos, mas não são espartanos. Mas mesmo enquanto falava, Mardônio parecia menos convencido de suas próprias palavras. A aura de invencibilidade que havia cercado o exército persa por décadas havia sido quebrada nas rochas das Termópilas e todos sabiam que nunca mais seria a mesma coisa. Naquela noite, Xerxes fez algo sem precedentes. Convocou uma reunião com soldados comuns, não oficiais ou comandantes, mas soldados rasos que haviam lutado corpo a corpo contra os espartanos. Queria ouvir suas perspectivas sobre o que havia acontecido, compreender como a experiência havia afetado a moral das tropas. Os soldados, inicialmente intimidados por estar na presença do Rei Deus, gradualmente se abriram sob seus questionamentos gentis. Suas histórias pintaram um quadro ainda mais perturbador do que Xerxes havia imaginado. Falaram de pesadelos onde espartanos mortos continuavam lutando, de hesitação antes de atacar inimigos gregos, de uma sensação crescente de que estavam lutando contra forças sobrenaturais. Um veterano chamado Aspatines, cicatrizado por décadas de campanhas, resumiu os sentimentos de muitos. Majestade, lutei contra egípcios, babilônios, citas, trácios. Todos eram homens como nós, com medo, com esperanças, com famílias. Mas os espartanos, eles eram algo diferente, como se a morte fosse uma recompensa para eles, não uma punição. Imagine estar no lugar desses soldados persas. Como vocês reagiriam depois de presenciar algo tão além da experiência humana normal? Compartilhem suas reflexões nos comentários. As palavras de Aspatines ecoaram na mente de Xerxes muito depois que a reunião terminou. Ele começava a compreender que as Termópilas não haviam sido apenas uma batalha militar, mas um confronto entre duas filosofias fundamentalmente diferentes sobre o que significava ser humano. Os persas lutavam por conquista, riqueza, glória imperial. Os espartanos haviam lutado por algo muito mais abstrato e, paradoxalmente, muito mais poderoso, a ideia de excelência moral. Quando o exército finalmente avistou Atenas no horizonte, Xerxes sentiu não a excitação da vitória iminente, mas uma melancolia profunda.
Sabia que poderia conquistar a cidade, os números ainda estavam a seu favor, mas também sabia que tal vitória seria vazia. Os espartanos haviam provado que havia coisas mais importantes que a vitória militar, e essa lição mudaria para sempre a forma como Xerxes via seu próprio império. Naquela noite, enquanto observava as luzes de Atenas cintilando na distância, Xerxes tomou uma decisão que surpreenderia o mundo antigo. Quando conquistasse Atenas, não a destruiria completamente. Em vez disso, preservaria seus filósofos, seus artistas, seus pensadores, qualquer um que pudesse ensinar aos persas os segredos que haviam criado homens como Leônidas. Era um reconhecimento implícito de que o verdadeiro tesouro da Grécia não era seu ouro ou suas cidades, mas suas ideias sobre a grandeza humana. E Xerxes, o homem que havia começado a campanha acreditando ser um deus, agora compreendia que havia muito a aprender com mortais que haviam escolhido ser imortais através de seus atos. Capítulo 10. O legado dos mortos anos mais tarde, quando Xerxes retornou à Pérsia após a desastrosa derrota naval em Salamina e a subsequente retirada da Grécia, ele carregava consigo mais do que a amargura da derrota militar. Carregava uma transformação fundamental de sua compreensão sobre poder, grandeza e o significado da vida humana. As Termópilas haviam plantado uma semente em sua alma que continuaria crescendo até o fim de seus dias. Em Persépolis, a magnífica capital do império, Xerxes mandou construir um jardim memorial dedicado não às suas vitórias, mas aos inimigos que mais o haviam impressionado. No centro do jardim, uma estátua de mármore representava um guerreiro espartano. Não Leônidas especificamente, mas a ideia do guerreiro espartano, a encarnação de uma forma de coragem que transcendia a mortalidade. A estátua causou escândalo na corte. Nobres persas sussurravam que o rei havia perdido a razão, que era impensável honrar inimigos mortos em solo persa. Mas Xerxes permaneceu firme em sua decisão. E gradualmente o jardim se tornou um local de peregrinação para aqueles que buscavam compreender os mistérios da grandeza humana. Xerxes estabeleceu a escola, que havia planejado durante a campanha grega uma instituição onde jovens nobres persas estudavam não apenas as artes tradicionais da guerra e da administração, mas também filosofia grega, ética espartana e os princípios que haviam criado homens capazes de transformar derrota em vitória moral. Os primeiros estudantes da escola eram céticos. Como poderiam aprender algo valioso de inimigos derrotados? Mas, gradualmente, à medida que estudavam os textos gregos e ouviam os relatos detalhados da Batalha das Termópilas, começaram a compreender o que Xerxes havia descoberto, que havia formas de grandeza que transcendiam o sucesso material. Um desses estudantes, um jovem nobre chamado Dario Filho, escreveu em seu diário pessoal: "Hoje compreendi algo perturbador. Nós, persas, conquistamos o mundo, mas os espartanos conquistaram algo muito maior. Eles conquistaram a imortalidade. Seus corpos apodreceram há anos, mas suas almas continuam vivas em cada história contada sobre coragem, em cada homem que escolhe fazer o que é certo em vez do que é fácil." As reflexões do jovem Dario capturavam perfeitamente a lição que Xerxes havia aprendido nas Termópilas. O poder militar podia conquistar territórios, mas apenas a grandeza moral podia conquistar corações e mentes através dos séculos. Os espartanos, em sua derrota física, haviam alcançado uma vitória espiritual que nenhum exército poderia destruir. Xerxes também começou a transformar a administração do império, introduzindo conceitos gregos de justiça e honra na governança persa.
Estabeleceu tribunais onde até mesmo os mais pobres súditos podiam buscar justiça contra governadores corruptos, inspirado pela ideia espartana de que a verdadeira força vinha da integridade moral, não apenas do poder bruto. Essas reformas não foram populares. Entre a aristocracia persa, que via seus privilégios tradicionais sendo questionados, houve tentativas de assassinato, conspirações palacianas, revoltas de sátrapas que se recusavam a aceitar as novas normas éticas, mas Xerxes persistiu, impulsionado pela memória dos rostos serenos dos espartanos mortos. Em seus últimos anos, Xerxes frequentemente visitava o jardim memorial ao entardecer, quando as sombras se alongavam e a estátua do guerreiro espartano parecia ganhar vida na luz dourada do sol poente. Nesses momentos, ele conversava com a estátua como se fosse Leônidas em pessoa, discutindo questões de filosofia, ética e o significado da vida. Você venceu, velho inimigo, murmurava para a estátua durante uma dessas visitas. Não da forma como planejou, talvez, mas venceu mesmo assim. Mudou um império, transformou um rei, plantou sementes de grandeza que continuarão crescendo muito depois que meus ossos virarem pó. A ironia não estava perdida para Xerxes. Ele havia ido à Grécia para conquistar e subjugar, mas havia retornado conquistado e transformado. Os espartanos, em sua morte heróica, haviam conseguido algo que nenhum exército vivo havia conseguido mudar, fundamentalmente a alma do maior império do mundo. Quando Xerxes morreu décadas após as Termópilas, suas últimas palavras foram sobre os espartanos. Digam a meus sucessores, sussurrou para seus escribas, que o verdadeiro poder não vem de quantos homens você pode comandar, mas de quão disposto você está a morrer por aquilo em que acredita. Os espartanos me ensinaram isso, que nunca esqueçam a lição. O legado de Xerxes foi complexo e contraditório. Ele permaneceu na história como o rei persa que invadiu a Grécia e foi derrotado. Mas aqueles que o conheceram intimamente sabiam que ele havia retornado da Grécia como um homem fundamentalmente diferente, um homem que havia aprendido que a verdadeira grandeza não podia ser conquistada pela força, apenas alcançada através da escolha de ser mais do que simplesmente humano. E assim, de forma estranha e inesperada, os 300 espartanos mortos nas Termópilas conseguiram sua vitória final. Não apenas atrasaram o exército persa por alguns dias, não apenas inspiraram outros gregos a resistir, mas transformaram o próprio coração do império que haviam desafiado. Sua morte havia se tornado uma semente de mudança que floresceria por gerações. A escola estabelecida por Xerxes continuou funcionando por séculos, espalhando ideias gregas por todo o Império Persa e além. Estudantes de todas as partes do mundo conhecido vinham estudar os princípios que haviam criado homens capazes de transformar a morte em vitória, a derrota em triunfo moral. E no Jardim Memorial de Persépolis, a estátua do guerreiro espartano continuou de pé através dos séculos, um lembrete silencioso de que há coisas no mundo mais duradouras que impérios, mais poderosas que exércitos, mais valiosas que todo o ouro da terra, a grandeza do espírito humano quando escolhe ser verdadeiramente grande. Chegamos ao fim desta jornada perturbadora pelos olhos de Xerxes. O que vocês acham da transformação do imperador? Será que os espartanos realmente venceram no final? Deixem suas reflexões finais nos comentários. Adoro ler as perspectivas de vocês sobre essas histórias sombrias que moldam nossa compreensão da natureza humana. Esta é a verdadeira história das Termópilas, não apenas a história de uma batalha, mas a história de como 300 homens mortos conseguiram mudar o mundo através da pura força de seu exemplo. É uma história sobre o poder das ideias, sobre a natureza da verdadeira vitória e sobre como às vezes aqueles que parecem derrotados são, na verdade, os únicos verdadeiros vencedores. Obrigado por acompanharem esta jornada através dos olhos de Xerxes.
Até a próxima exploração nas profundezas obscuras da história humana.